Bom dia, gente. Tá frio hoje. Seguinte, hoje o vídeo é um pouquinho mais curto, tá? O assunto é um assunto um pouquinho reduzido, tá? Então eu vou falar para vocês hoje do final da Primeira Guerra, tá? Para quem tá acompanhando os vídeos anteriores, acho que já ficou bem claro, né? Você tem lá as questões que a gente já falou sobre o início da guerra. Você vai ter essa guerra, que seria uma guerra curta, se desenvolvendo de uma maneira lenta, através das guerras de trincheiras. Você vai ter todas as questões que a gente já falou, Revolução Russa, vai ter o uso de armas de destruição em massa, né? Mísseis, bombas, armas químicas e tudo mais. Tá? A gente já postei textos sobre tudo isso nas aulas anteriores. Na última aula a gente falou sobre a entrada dos Estados Unidos, tá? Que vai marcar aí o fim da guerra, né? Com a entrada dos Estados Unidos, a balança da Primeira Guerra Mundial se desequilibra e o fim da guerra está próximo, tá? Os alemães ainda vão manter a guerra por quase um ano, tá? Vão fazer um esforço de guerra brutal mesmo. Qual é a intenção dos alemães? A guerra ela foi algo tão novo, o formato que ela se desenvolveu, ela foi tão violenta, tão destruidora, o número de vidas perdidas foi tão grande, que o derrotado, fosse quem fosse, sabia que ele seria punido severamente, tá? Passou a existir um rancor que existe até hoje, tá? Entre esses países, um rancor que não seria superado facilmente com a assinatura de tratados de paz e tudo mais, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial, durante toda a antiguidade, a Idade Média, final da Antiguidade, você tem, principalmente na Idade Média, você tem uma rivalidade enorme entre Inglaterra e França. Esses são os dois grandes rivais da Europa. Tá? Sempre foram, e vão ser aliados na Primeira Guerra. A Primeira Guerra ela vai marcar a mudança dessa rivalidade. Os alemães vão passar a ser o outro lado, né? Então, tanto para franceses quanto para ingleses, os alemães é que vão passar a ser o inimigo mesmo. Tá? E até hoje existe um ranço, existe aí um rancor guardado entre as partes. Tá? Não é incomum para quem gosta de futebol ou jogos, esporte em geral, quando o embate é entre alemães e ingleses, ou alemães e franceses, sempre existe aí o retorno a essas discussões, tá? Sempre a rivalidade que surgiu da Primeira Guerra vai vir à tona de novo, tá? Então, durante o fim da guerra, estava claro que a Alemanha iria perder no final da guerra. Mas os alemães, eles endureceram a luta porque eles queriam que conseguir condições de trégua, conseguir um tratado de paz que não fosse tão prejudicial a eles. Eles sabiam que seria prejudicial, tá? Nesse meio tempo o imperador já tinha ido, o império já tinha ido, a Alemanha já estava meio que acéfala, sem governo, sem um comando definido, a coisa já estava confusa na Alemanha. Os alemães, eles lutavam, porque qual a ideia? Se eu endurecer demais a luta, os ingleses e franceses e os estadunidenses vão oferecer condições não muito ruins para que a guerra acabe. Essa é a ideia dos alemães, tá? E foi o que eles fizeram, tá? Os Estados Unidos comprou essa ideia muito antes até de entrar na guerra. Os Estados Unidos já tinham em mente que essa guerra ela deveria ser encerrada de uma maneira muito cuidadosa, muito programada, tá? Porque esse novo tipo de guerra, o ataque a civis, a destruição de cidades, armas químicas e tudo mais, o número de mortos, os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele conseguiu vislumbrar que isso
era um poço de ódio, era um poço de vingança, né? Que todo mundo, mesmo os ganhadores, os derrotados, guardariam rancores que, se não fossem bem trabalhados, poderiam levar um novo enfrentamento. E levou. Então, os alemães queriam que fosse um final bem administrado. Os americanos, do lado de franceses e ingleses, também. Mas ingleses e franceses não admitiam. A coisa tomou um tamanho, o ódio tomou um tamanho tão desproporcional, tão grande, que ingleses e franceses não admitiam um fim de guerra administrado, que não fosse um fim de guerra como queria os Estados Unidos. Tá? Um tratado de paz que, óbvio, punisse os crimes de guerra, punisse os derrotados, mas que não fosse nada que aumentasse ainda mais o sentimento de revanche, de ódio, por aí vai. Tá? Então, o endurecimento dos alemães no final é isso. Muita gente não entende por que no final da guerra, depois da entrada dos Estados Unidos, parece que os alemães, ao invés de recuarem, ganharam um fôlego extra. Não foi por achar que podiam ganhar, tá? Já meio que eles perceberam que não tinha como. Tá? Foi justamente para conseguir um fim de guerra digno, tá? Que os alemães tivessem condições de reconstruir o país deles e tudo mais em certa paz. Tá? Nada disso aconteceu. Tá? Ao final da guerra, ingleses e franceses, que foram junto com todos os países em guerra, foram os grandes prejudicados, né? Que tiveram seus países, sua população reduzida, seus países destruídos. Eles exigiam punições assim super severas. Tá? Fora isso, exigiam também, isso é meio até esquisito de falar, né? Uma certa carga de humilhação. Tá? Havia necessidade de espezinhar o povo alemão, de uma demonstração de força desnecessária de ingleses e franceses. E aí foi assinado um tratado chamado Tratado de Versalhes. Tá? Por que chama Tratado de Versalhes? Porque foi assinado na cidade de Versalhes, na França. Tá? Dentro de um vagão de trem. Tá? Uma coisa bem humilhante mesmo para os alemães. Tá? E as condições do Tratado de Versalhes eram assim humilhantes mesmo. Além de dificultar a reconstrução da Alemanha, de impossibilitar que a economia alemã se desenvolvesse, porque a ideia era o quê? Enterrar de vez a Alemanha, que a Alemanha passasse a ser um paísinho de médio para pequeno da Europa. Tá? A ideia de ingleses e franceses era tirar a Alemanha do mapa. Tiraram a Áustria. O Império Austro-Húngaro deixou de existir, foi dividido em vários países, a Áustria, a Hungria e por aí vai, que são os que existem hoje, né? Na impossibilidade de fazer isso com a Alemanha, eles queriam matar a Alemanha pela parte econômica, que a Alemanha nunca mais tivesse condições de se tornar um grande país, tá? Que ela continuasse existindo, mas que sem poder. Tá? E aí como você faz isso? Você destrói a economia do país. Tá? Então o Tratado de Versalhes é um documento que alemães, austríacos, todas as partes assinaram, mas sabendo que o resultado dele seria a destruição da Alemanha. Destruição não física, mas a destruição de qualquer capacidade de crescimento alemão. Tá? Então, o tratado é absurdamente humilhante. Tá? São multas pesadíssimas, impagáveis. Tá? O valor dessas multas são assim estratosféricos. Nunca que os alemães conseguiriam pagar essas multas colocadas como ressarcimento de guerra, né? Pela destruição, pelas mortes. Algo absurdo. Tá? Não é absurdo ter a multa, isso aí não é uma discussão que cabe a mim ter, mas os valores eram absurdos. Tá? E foram colocadas outras penas assim gigantescas. Tá? A Alemanha perdeu grande parte do território deles. Eu vou colocar em mapas para vocês olharem, mas o território alemão antes da Primeira Guerra é
e após a Segunda Guerra é outro bem menor. E são partes, justamente partes muito ricas, muito produtivas da Alemanha. Tá? Justamente essas partes foram retiradas. Você vai ter a limitação da capacidade de produção na Alemanha. Tá? Então os alemães eles vão ter um limite do que eles podem produzir ou não. Os alemães vão ser impossibilitados de produzir armas e produzir qualquer equipamento bélico. O exército alemão, olha isso, eles vão ter um limite de pessoas para servir no exército. Então eles nunca mais poderiam ter um grande exército. Então vão ser criadas várias e várias regras, vários e vários artigos nesse Tratado de Versalhes que tem a finalidade de, além de definir o fim da guerra mesmo, né, punir os alemães e os austro-húngaros e turcos severamente, e numa demonstração de força desnecessária, de humilhar, tá? Humilhar esses países derrotados. Qual que é a ideia? Mostrar para eles que nunca mais façam isso, que não sabem com o que eles estão mexendo, coisa de criança mesmo, de adolescente. Tá? Às vezes na política você vai ter coisas desse tipo. Tá? As pessoas agem como criança. Estou falando da diplomacia mundial, né? Às vezes as pessoas parecem adolescentes. A gente viu isso há pouco tempo atrás com a Coreia do Norte, Estados Unidos, uma briga, China, Estados Unidos, uma briga de esforço, quase um braço de ferro desnecessário, que não acrescenta nada a ninguém. Tá? Mas faz parte, é assim que as coisas funcionam. Então esse é o tratado que marca o fim da Primeira Guerra Mundial. Tratado de Versalhes, assinado por todas as partes e a contragosto total do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que agora, com o fim da guerra, da Primeira Guerra, é a maior potência do mundo. Então os Estados Unidos não concordam com esse tratado, acham que ele é ofensivo aos derrotados, que as punições são exageradas e que foi muito mal administrado esse tratado e que, num futuro breve, a gente está falando lá de 1918, 19, esse tratado pode levar o mundo a um novo conflito. Tá? Então essa é a posição dos Estados Unidos lá naquela época, posição que acabou se mostrando acertada. Né? O que vai ocorrer? Qual é o resultado desse tratado? Tá? Com o fim da guerra, os países vão tentar se reconstruir, novamente vão depender da ajuda financeira dos Estados Unidos. Tá? Então França e Inglaterra vão lentamente se reconstruir, com muito dinheiro, tá, emprestado, com a diminuição enorme da sua capacidade de produção, mas até com o aumento do senso de nação. Tá? Estranhamente, a guerra desenvolve esse senso de patriotismo, né, esse senso de patriotismo. Então, na França e na Inglaterra, esse senso foi aumentado. Na Alemanha, no Império Austro-Húngaro, estranhamente, essa divisão em países ela meio que funcionou. Não como os Estados Unidos queriam, tá? Os Estados Unidos queriam uma divisão que respeitasse as etnias de cada local, isso não foi muito cumprido. Mas essa divisão funcionou porque o Império Austro-Húngaro era um império forçado, eram territórios dominados. Então, com o fim da guerra, a liberação desses territórios trouxe uma mudança até que positiva, não como deveria ser, como é, mas que para os parâmetros da época funcionou. Tá? Mas na Alemanha a coisa complica. Tá? Então, a Alemanha ela acaba no final da guerra com o Tratado de Versalhes. Qual é a situação alemã? De pobreza total. A capacidade produtiva da Alemanha ela vai ser assim destruída. O Tratado de Versalhes, as pessoas vão passar fome, gente, tem racionamento, as pessoas vão receber tickets para poder comprar produtos. O governo vai ter que ceder, porque as pessoas vão morrer de fome e de frio na Alemanha logo no pós-guerra. Tá? E não estou falando de cidades pobres, não. Estou falando dos grandes centros mesmo. A destruição, a situação alemã ela vai ladeira abaixo. Tá? Fora isso, a Alemanha, que sempre eram ducados que se uniram, mas você sempre teve um líder, um governo autocrático, de repente não tem mais.
você vai ter que partir. A Alemanha, que prezava pelos modos conservadores, a gente já falou disso, de repente ela vai ter que se modernizar, mas uma modernização totalmente artificial. Não houve um processo de modernização. Era de um jeito, a guerra acabou, sai o império, agora vai ter que ser uma outra coisa, mas uma outra coisa que não foi trabalhada. Então, politicamente é uma confusão. Você vai ter assim uma disputa política de grupos que antes nem tinham representatividade. Você vai ter comunistas, socialistas, de todos os grupos, né? Mas mais do que tudo isso, você vai ter o surgimento dentro da população alemã de um sentimento de ódio, de desconforto, de revanche. Tá? Como já havia sido previsto, a forma como a coisa se fez no Tratado de Versalhes, como ela se construiu, levou a população alemã a uma humilhação tão grande que, além de toda a dificuldade financeira, porque é uma dificuldade enorme de sobrevivência mesmo, da confusão política e tudo mais, você vai ter o crescimento de um sentimento de revanche, da necessidade dos alemães, dar o troco, mostrar que as coisas não eram daquele jeito e tudo mais. Tá? E aí é o terreno propício para o surgimento de doutrinas esquisitas, né? Você teve uma situação muito parecida na Itália também, embora tenha uma participação menos efetiva na Primeira Guerra. Ao final da Primeira Guerra também, o que era um império também, formado quase da mesma época que a Alemanha, também tomou posse um ditador, Mussolini, né? A gente vai falar disso depois com mais calma, que deu origem, pegando o sentimento de insatisfação da população em como a situação estava, acabou criando um novo sentimento, um sentimento populista. A gente vai falar disso com calma depois, que é o fascismo. Esse fascismo na Alemanha vai acabar inspirando o surgimento do nazismo. Tá? Então, o surgimento do nazismo, a propagação das ideias nazistas na Alemanha só vai acontecer, só vai ter campo para se espalhar, porque a população alemã está sedenta de fome, de forma de sobreviver e de uma revanche, né, de mostrar a grandeza da Alemanha. Então, a forma como a Primeira Guerra termina, a forma como os aliados, principalmente França e Inglaterra, conduzem os tratados, o Tratado de Versalhes, vai acabar criando dentro da Alemanha o germe que vai se expandir até criar a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, a Segunda Guerra Mundial é filha mesmo da Primeira Guerra Mundial. Tá? Nem bastarda, nada, é filha direta. Tá? A Segunda Guerra Mundial, para muitos, o que é uma única guerra, tão mal acabada que foi a primeira, que se acredita que ela já deu início à segunda logo, embora tenha um intervalo razoável, quase 20 anos, mas é inegável que a forma mal administrada, mal construída do Tratado de Versalhes é a grande causa do surgimento das doutrinas de extrema direita e de esquerda também na Rússia. Isso aí depois a gente fala, mas principalmente dos sentimentos que levaram à Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, se existe uma grande causa para a Segunda Guerra Mundial, ela se chama Primeira Guerra Mundial. Tá? O fim da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, acaba levando o mundo, empurrando o mundo para a Segunda Guerra Mundial. E aí um evento, se a Primeira Guerra Mundial foi um evento violento, destruidor, a Segunda Guerra Mundial superou assim enormemente, tá certo? Na próxima aula a gente fala um pouquinho do período entre guerras e dos avanços que a guerra trouxe. Tá? É estranho falar isso, a guerra sempre é vista como uma coisa, todos os lados negativos, mas a guerra também trouxe avanços tecnológicos enormes na primeira, na segunda, e a gente vai falar dos avanços da primeira.
tá certo? E falaremos do período entre guerras, tá certo? Boa semana para vocês. Hoje eu fui mais rapidinho, hein? E semana que vem a gente volta a conversar. Fui!